Partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: Filho de Davi, tende piedade de nós. Jesus entrou numa casa e os cegos aproximaram-se dele e disse-lhes: Credes que eu posso fazer isso? Sim, Senhor, cremos, responderam eles. Então ele tocou-lhes nos olhos, dizendo: Seja-vos feito conforme segundo a vossa fé. No mesmo instante, os seus olhos se abriram e recomendou-lhes Jesus em tom severo: Vede que ninguém o saiba. Mas apenas haviam saído e espalharam a fama por toda a região. Logo que se foram, apresentaram-lhe um mudo, possuído do demônio. O demônio foi expulso e o mudo falou à multidão, e a multidão exclamava com admiração: Jamais se viu algo semelhante assim em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Aqui fala que Jesus entrou numa casa e os cegos aproximaram-se dele. Eu não sei se vocês acompanham, mas assim, vocês já repararam que sempre Jesus aguarda com que as pessoas que vão receber o milagre venham até ele, com exceção da sogra de Pedro, né, que foi ele que foi até a casa dela, né, até mais ou menos nessas passagens por aqui que eu tô lendo de Mateus, né, Mateus 9, 27 a 34, eu li agora. Então, assim, Jesus, ele não dá nada pronto, né? Ele não falou para os discípulos dele, larguem tudo e me sigam e eu vou lhes dar vida boa. Não, a verdade será revelada a vocês. E vocês terão muitas aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, a nossa casa é o nosso coração, a nossa alma. Então, para a gente conseguir experimentar esse Jesus milagroso, a gente tem que silenciar o nosso coração. A gente tem que se recolher para a gente conseguir ouvir a voz de Deus falando com a gente. A gente tem que pedir, a gente tem que se prostrar, nós temos que ser humildes para a gente pedir para Deus nos ajudar. Senhor, aconteceu isso na minha vida agora, eu tô sentindo meu coração muito machucado, Senhor. Olha, eu tinha um compromisso, eu dependia de alguém para me levar nesse compromisso, e essa pessoa não lembrou, e aí eu queria que esse compromisso fosse importante para a pessoa lembrar também, mas não é. Não é. Então, o que é óbvio, o que é importante para mim, às vezes não é óbvio e importante para o outro. Só que talvez, se eu tiver a humildade de lembrar a pessoa de algo que é importante para mim, olha, tá chegando perto da hora de você me levar em tal lugar, tá? Não esquece, tô indo ali me arrumar. Porque às vezes a pessoa tá com a cabeça assim em outro lugar, em outros afazeres. Então a gente tem que ter a humildade para pedir para essa pessoa, para lembrar ela. E Jesus quer agir na nossa humildade. Então, às vezes nós estamos passando por problemas nas nossas vidas assim, e a única coisa que Deus quer é fazer parte disso. Porque quando acontece algo ruim, para quem que a gente vai pedir ajuda? Que triste as pessoas que não creem em Deus, que se acham tão autossuficientes, porque tem coisas que acontecem na nossa vida que tá fora do nosso controle. Então eu tenho muita assim pena, muita dó de quem não tem Deus no seu coração, porque vai acontecendo adversidades na vida e aí aquilo vai escapando pelos dedos e as pessoas perdem o controle e às vezes vem uma depois da outra e gente, sozinho a gente não consegue. E Deus quer agir na nossa humildade, da gente querer fazer com que Ele faça parte da nossa vida, para a gente fazer a comunhão com Ele,
para a gente fazer parte da vida dele também, porque ele vai se revelar para nós. Então, para a gente receber os milagres de Deus, a gente tem que se retirar na nossa casa, no nosso lar, silenciar e ter fé que aquilo que a gente está pedindo para Deus, para Ele curar o nosso coração, para Ele libertar o nosso coração de alguns sentimentos ruins, de uma ansiedade, de um medo, né? A gente tem que pedir para Deus e confiar e ter fé que Ele vai ouvir e que Ele vai nos atender. E então, seja feita conforme a vossa fé. Então, a tua fé te curou. Então, que a gente use esse evangelho que eu tô postando hoje, mas foi de ontem, né? Que não deu tempo de eu gravar ontem. Para falar um pouco sobre isso, sobre que todas as curas, eu estou lendo aqui, gente, pela Bíblia Ave Maria, a edição de estudos, tá? E aí ele dá uma explicação aqui, o escritor aqui dá uma explicação aqui do Evangelho, e olha que lindo isso. Toda cura pode ter um significado que vai muito mais além do fato físico. Mas talvez sejam o cego que recupera a vista e o mudo que fala os acontecimentos milagrosos mais carregados de simbolismo na tradição bíblica. Isaías já havia anunciado que naquele tempo os surdos ouvirão as palavras de um livro, a Bíblia. E livres de obscuridade e das trevas, os olhos dos cegos verão, Jack. Os olhos do cego verão. Aquele dia messiânico que o profeta contemplava à distância tornou-se presente na pessoa de Jesus. Para esses cegos, eles gritaram, eles seguiram Jesus gritando: Filho de Davi, tem de piedade de nós. Como eles ouviram falar de Jesus e eles buscaram, naquele vídeo que eu postei ontem sobre a gente buscar conhecer, né, para a gente confiar. Então eles buscaram conhecer, eles já estavam ouvindo falar sobre Jesus. Então olha como a fé se dá. Ela começa a brotar dentro da gente através do ouvir falar sobre Deus. Ouvir falar que tal pessoa conseguiu tal milagre. O ouvir falar da transformação que uma pessoa teve na vida dela, graças a ela se entregar para Deus. Então, esses cegos, imagina, não tinham só esses dois cegos ali. Com certeza deveriam ter vários outros cegos, mas só esses dois foram humildes de seguirem Jesus, gritando, clamando pelo nome dele, filho de Davi. Como eles sabiam que Jesus era filho de Davi? Como eles sabiam da procedência, da árvore genealógica de Jesus? Como que eles sabiam? Entendeu? Então, porque eles ouviram falar. Então, busque ouvir falar sobre Deus. Para a palavra de Deus começar a penetrar no seu coração. Para fazer morada dentro do seu lar, desse lar aqui, do teu coração. Que vai transcender pelos seus pensamentos. Que vai transcender pelas suas palavras. Que vai te dar força. Porque muitas vezes a gente fica preso ao passado e o passado já foi. Algo ruim que aconteceu ou que fizeram pra gente ou que a gente fez lá atrás já foi, passado ficou para trás, não tem como mudar. O que importa é o presente, tem até esse nome lindo, presente, é um presente de Deus. A oportunidade está sendo dada hoje pra gente fazer algo de diferente na nossa vida. Então, aquele dia messiânico que o profeta contemplava à distância tornou-se presente na pessoa de Jesus. Com esses milagres, que foram 10 no total, Mateus vai preparando a declaração solene que Jesus fará aos discípulos de João em 11:5, onde diz: o evangelista insiste na importância da fé como uma condição necessária, gente. A fé é uma condição necessária. Só um minutinho que eu me perdi aqui. Ó. É uma condição necessária para que se realizem os sinais que manifestam a chegada do reino de Deus. Então a gente precisa ter fé para a gente acreditar no que Deus preparou para nós.
A fé é precisamente o tema do diálogo que Jesus mantém com os cegos, o âmbito no qual se dá o encontro pessoal que cura e restabelece a pessoa. A presença do reinado de Deus, não obstante, é e continuará sendo um sinal de contradição. Pois, enquanto a multidão dos pobres e simples se maravilham alvoroçadamente, os fariseus de sempre, cegos por profissão, eles confirmam-se em sua cegueira, dizendo: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. E isso não tem nem lógica, gente. Porque até nessa parábola, até Jesus diz que se eu expulso, se eu vim pelo nome do demônio, como que eu expulso em nome dele? Então eu não iria expulsar, não é? Eu iria deixar o demônio aqui acontecendo. Então não tem nem lógica. Mas a gente é tão cego. A gente é tão cego que às vezes as coisas estão na nossa cara e a gente não quer enxergar. A gente fica preso, enraizado em umas coisas dentro da nossa cabeça que às vezes a gente mesmo eu fico muito cheia de compromisso, eu tô marcando muito compromisso, eu não tô dando conta. Mas aí você vai ver, a gente mesmo se afogou naquilo. Foi dada tanta corda que a gente mesmo se enrolou. Então tem coisas que a gente faz na nossa vida que a gente mesmo se auto-sabota. Então, às vezes, a gente fica nervoso, estressado, por causa de nós mesmos. Às vezes, o maior inimigo nosso não é o próximo. É a nossa mente, é a nossa cabeça. A gente fica com umas coisas na cabeça de que tem que ser assim, tem que ser assado. E não, gente. A vida não tem regra, não. Não tem regra para coisa ruim, não tem regra para coisa boa, não. Quando Deus quer te dar um presente, quando Ele quer fazer algo bom na tua vida, mas até o diabo vai trabalhar para aquilo que Deus quer para sua vida seja feito. Então, às vezes, Deus usa até o mal que pode acontecer na nossa vida para tirar algo maravilhoso de dentro de nós. Mas o que Ele pede na passagem de hoje é para a gente se retirar em nossa casa e ter esse contato com Ele. E crer em quem Ele é. E confiar, pedir e confiar que Ele vai nos atender. Então, que a graça de Deus caia sobre todos nós, que o amor do Espírito Santo preencha o nosso coração e tire essas vendas que nos cegam e solte de nossa garganta as palavras que nos emudecem de falar coisas boas aos próximos, uma palavra de sabedoria, de luz que pode transformar a vida de alguém. Então, em nome de Jesus, que dentro da tua casa, que dentro da tua família, Jesus cure a cegueira e essa falta de palavra santa e boa que possa sair da sua boca. Que o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, preencha o seu coração para você poder ver as maravilhas que Deus quer fazer na sua vida e para você poder se tornar um discípulo dele e anunciar a palavra de Deus, daquilo que está transformando a sua vida. Então, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.